Olá, sejam todos muito bem-vindos ao canal. No vídeo de hoje nós vamos dar continuidade à leitura deste livro Excede Royal, Finanças Domésticas à Luz da Fé Cristã. Se você ainda não é inscrito nesse canal, te convido a se inscrever, ativar o sininho de notificações e também a curtir esse vídeo. Assim você me ajuda a disseminar sementes de Cristo pela internet. Vamos continuar a nossa leitura então? Nós estamos no capítulo A Graça da Generosidade. A abordagem do apóstolo. O apóstolo aborda a doutrina da mordomia cristã, tendo como fundamento sua pura cristologia. A teologia de Cristo, defendida por Paulo, seria a sua única argumentação. Para isso, ele explora como um ardoso advogado cristão, um conceito cristológico quase irresistível. Esse conceito vem da própria palavra Cristo, ou seja, aquele que foi ungido, crismado, carismado. A palavra Cristo é um verbo na forma passiva, com relação a Jesus, o Filho de Deus. Isto significa que ele recebeu a ministração do Espírito Santo, que o tornou Cristo, enchendo-o de graça. Este conceito vem da palavra charis, que quer dizer graça. Daí o termo carismático. Então, Paulo utiliza a palavra graça com base de seu argumento, como veremos a seguir nos seguintes versículos. Também, irmãos, queremos que estejam informados a respeito da graça de Deus que foi concedida às igrejas da Macedônia, porque no meio de muita prova de tribulação manifestaram abundância de alegria, e a profunda pobreza deles transbordou em grande riqueza de generosidade. 2 Coríntios 8, de 1 a 2. Pois vocês conhecem a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, que, sendo rico, se fez pobre por amor de vocês, para que, por meio da pobreza dele, vocês se tornassem ricos. 2 Coríntios 8, 9. Neste momento, a abundância que vocês têm supre a necessidade deles, para que a abundância deles venha a suprir a necessidade que vocês vierem a ter. Assim, haverá igualdade, como está escrito: quem recolheu muito não teve demais, e o que recolheu pouco não teve falta. 2 Coríntios 8, 14 e 15. Esta é a mesma graça que capacitou os macedônios a participarem da mesma ação benevolente em favor dos irmãos da igreja em Jerusalém, mesmo em face à sua profunda tristeza. 2 Coríntios 8, 1. Também a própria coleta é chamada de graça, o que nos levou a recomendar a Tito que, como começou assim também, complete essa graça entre vós. 2 Coríntios 8, 6. E em todo cuidado e em vosso amor para convosco, assim também abundeis nesta graça. 2 Coríntios 8, 7. É a própria oferta que é chamada de graça, ou seja, uma obra graciosa, que se torna possível pelo poder do Espírito Santo. E não só isto, mas foi também eleito pelas igrejas para ser nosso companheiro no desempenho dessa graça ministrada por nós, para a glória do próprio Senhor, e para mostrar a nossa boa vontade. 2 Coríntios 8, 19. Além do mais, Paulo está certo de que Deus suprirá os coríntios de toda a graça, isto é, toda a bênção assim descrita. Deus pode fazer-vos abundar em toda a graça, a fim de que, tendo sempre em tudo ampla suficiência, superabundeis em toda boa obra, como está escrito: distribuiu, deu aos pobres, a sua justiça permanece para sempre. 2 Coríntios 9, de 8 a 9. A graça de Deus manifestada na generosidade dos coríntios certamente inspiraria os cristãos de Jerusalém, beneficiários da graça, a orarem por eles, como sugere o texto bíblico. Enquanto oram eles a vosso favor, com grande afeto, em virtude da superabundante graça de Deus que há em vós. 2 Coríntios 9, 14. Paulo conclui apropriadamente a sua argumentação sobre a coleta que pretende levantar entre os coríntios, agradecendo a Deus por sua graça, vista primeiro nos irmãos da Macedônia.
E agora, esperada também dos coríntios, como segue: graças a Deus pelo seu dom inefável. 2 Coríntios 9, 15. A graça de Cristo, a razão da oferta. Nesta carta, a mais comum declaração sobre a graça ocorre em 2 Coríntios 8, 9. Pois vocês conhecem a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, que sendo rico se fez pobre por amor de vocês, para que, por meio da pobreza dele, vocês se tornassem ricos. Com estas palavras, Paulo procura estabelecer uma correlação vital entre Cristo e a necessidade de se fazer a coleta. O material e o espiritual são aqui necessariamente vinculados. Como isso foi possível? Para entendermos essa união, precisamos descobrir por que Paulo introduz a graça exatamente neste ponto. Ele faz essa abordagem cristológica explorando a graça de Cristo. A sua argumentação é essencialmente didática com respeito a dar e receber, especialmente falando de bens materiais ou financeiros. Em seguida, Paulo explora o exemplo dos macedônios, que fizeram uma contribuição generosa e muito expressiva para o mesmo projeto, mesmo em face à extrema pobreza deles, 2 Coríntios 8, de 1 a 7. Tendo isso em mente, ou seja, o conjunto de conhecimentos, atitudes e ações dos macedônios, Paulo envia Timóteo aos coríntios para finalizar a obra graciosa, a coleta para os irmãos de Jerusalém. Agora, Paulo insiste com os coríntios que eram muito ricos de outros dotes carismáticos, entre parênteses, dons, para que sejam também exemplares nas ofertas solicitadas. Como, porém, em tudo manifestais superabundância, tanto na fé e na palavra, como no saber, e em todo cuidado e em nosso amor para convosco, assim também abundeis nessa graça. 2 Coríntios 8, 7. É muito gratificante para nós cristãos contemporâneos ver que Paulo não trata a mordomia em termos de coerção ou obrigação, mas em termos de espontaneidade e graça. Não digo isso na forma de mandamento, mas para provar se o amor de vocês é sincero, comparando-o com a dedicação de outros, 2 Coríntios 8, 8. Naturalmente, usando o exemplo dos macedônios, Paulo corria o risco de motivar erroneamente os coríntios, sugerindo indiretamente uma competição entre eles. Contudo, o apóstolo ressalta a liberalidade dos macedônios em meio a tanta pobreza, sobre a grande rúbrica da graça, 2 Coríntios 8, 1. Paulo faz referência aos macedônios não para compelir os coríntios a darem, mas para oferecer-lhes a oportunidade de passarem no teste da generosidade do amor deles. O amor não deve ser compulsório, amor não pode ser comandado, somente demonstrado. Amor não é imposto, é expressão de voluntariedade. Com isso, vamos terminando a nossa leitura aqui por hoje. Desejo a vocês uma abençoada semana e até o próximo capítulo.